1 Reis, livro histórico de 1 Reis, capítulo 18. Nós vamos ler apenas o verso de número 30. Livro histórico de 1 Reis, capítulo de número 18, verso de número 30. Aleluias! Glória a Deus. Mesmo assentado, mas em reverência à palavra do Senhor Jesus. Todos têm? Amém. Glória a Deus. Então, Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Só o finalzinho aí, repita comigo. Restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Mais uma vez. Restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Aleluia. Senhor, acabamos de ler a Tua palavra e queremos nessa noite mais uma vez, ó Pai, pedir ao Senhor que fale conosco, não o que queremos, mas o que precisamos ouvir. Seja exaltado o Teu nome, ó Pai, que venhamos sair daqui, ó Pai, edificados através da Tua palavra. E a igreja diga amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, o segredo da nova temporada depende do que você vai fazer agora nesta estação. Anote isso aí. Você já me ouviu falar isso aqui outras vezes. Essa frase. O segredo da nova temporada depende do que você vai fazer agora nesta estação. 2024 está chegando. Está à porta. E nós sabemos muito bem que qualquer homem, ser humano, em juízo perfeito, emocional, ele quer vencer. Ele quer romper. Ele quer obter êxito em seus planos, em seus projetos. Nós queremos alcançar um nível maior. Somos nós. Queremos ter sucesso, queremos que a nossa casa vá bem, queremos que os nossos filhos vá bem, queremos que os nossos familiares estejam em situação boa. Esse é o desejo do ser humano, nós queremos isso. Mas como eu estou reagindo hoje para que isso possa acontecer? Porque restaurar o altar está ligado no meu relacionamento com Deus. O altar pode ser o meu próprio lar, a minha casa. É o altar. A minha vida com Deus é um altar. O meu relacionamento com Deus, como está? Precisa de ser restaurado. Áreas da minha vida, áreas do meu relacionamento com Deus, para que eu possa ter êxito, para que eu possa ser bem-sucedido. Não basta fazer planos, não basta simplesmente projetar, não basta simplesmente sonhar. Estou sonhando e em 2024 vai ser diferente. Pensamento positivo, não basta, não resolve. Tudo está ligado ao meu relacionamento com Deus. João capítulo 15, Jesus vai dizer que sem Ele nada podemos fazer. Então eu preciso colocar os meus planos, os meus projetos diante do Senhor, porque a vitória vem dele. É Ele que vai dar a vitória, é Ele que vai dar o veredito. A Bíblia diz que o coração do rei está nas mãos do Senhor. O coração de quem? O coração de um juiz está nas mãos do Senhor. O coração de um advogado está nas mãos do Senhor. Deus é o Deus que decreta a vitória, irmão. Ou senão Ele também não decreta a vitória, mas aquela situação fica estagnada, sim ou não? Fica. Então, não basta ter sonhos, não basta ter projetos. É necessário que eu venha reavaliar a minha caminhada com Cristo. É necessário eu reavaliar o meu altar, a minha vida,
a minha casa, o meu relacionamento com Deus, para que eu possa detectar áreas que precisam ser restauradas. Pessoas estão obtendo vitória em 2023, alcançaram vitórias, mas poderia ter alcançado muito mais. Pessoas estão na América, poderiam romper e não conseguiram romper até hoje. Anos se passaram, 10 anos, 15 anos, 20 anos, você olha para algumas pessoas, não romperam, não saíram ali. Estão em estaque, paralisadas. Estão como Bartimeu à beira do caminho, mas não gritam. Jesus está passando, mas eles não clamam por Jesus. Então há muitas pessoas que não conseguiram romper. Por quê? Porque ainda estão tentando fazer do jeito delas, da maneira delas. Não se deram conta ainda que elas precisam restaurar o altar. Não adianta sacrifício com o altar quebrado. Não adianta oferecer sacrifício de qualquer maneira. Deus, Ele quer a obediência de um homem, a obediência de uma mulher. Aleluia! Então a gente percebe, nós entendemos, compreendemos que Elias, o profeta, no capítulo 17 de 1 Reis, ele é um dos moradores de Gileade. Um dos moradores. E Deus escolheu ele com um projeto. E ele profetiza, dizendo, olha, não vai haver orvalho, não vai chover. Por um tempo determinado. Não vai haver chuva. E nós sabemos que a epístola que Tiago escreve no capítulo 5, no verso de número 17, vai dizer que durou 3 anos e meio. Então eu chamo a sua atenção aqui para você pensar comigo. 3 anos e meio, Jéssica, não chove. Naquela região ali de Israel, do Reino do Norte, não chovem ali ao redor. Os rios secaram. Lembra de Elias no capítulo 17? O Querite secou. Só que Deus tinha enviado ordem, dado ordem ao corpo para alimentar Elias. Deus havia dado ordem àquela viúva que estava catando graveto para sustentar Elias, porque era fome. Então é importante você entender aqui que o contexto que Elias está inserido, Donizete, agora é um período de 3 anos e 6 meses, não chove, o ribeiro, as águas secaram, as fontes secaram, as cisternas não tem mais água, os poços que eles cavavam, Andréia, para quando chovesse, sustentasse a água, secou. Os animais estão magros, não tem alimento. Se não tem alimento, tudo aquilo que eles tentaram semear esperando a chuva vir, morreu. Não tem plantação tampouco. Alimento está escasso. Não há muito recurso. Ou seja, a palavra profética de Elias gerou um caos em Israel. A palavra profética trouxe um certo transtorno em todo o reinado de Acabe. Acabe é rei de Israel, o reino do norte, capital Samaria. Acabe casou-se com Jezabel, princesa dos Sidônios. Seu pai chamava Etibaal. E ela trouxe para Israel cerca de 850 falsos profetas. 450 profetas de Baal e 400 de Aserá. Falsos profetas. E Acabe, ele quebra princípios, porque Deus havia dito que o seu povo não deveria se misturar com povos de outras nações. O caos está inserido ali em Israel. E aí você percebe que no capítulo 18 que nós lemos, porque tem muito conteúdo, capítulo 17, 18, 19 e 20. Mas eu quero me prender só nessa questão aqui
de obter sucesso ainda hoje e 2024 ser extraordinário na tua vida. Diga glória a Deus por isso. Eu quero te dar 4 conselhos aqui, importantíssimos para as nossas vidas. Importantíssimo. Eu quero que você anote isso para você. Que você ponha atenção nisso para você. No capítulo 18, nós lemos o texto que Elias vai restaurar o altar. Primeira coisa, o altar estava quebrado. Quando o altar está quebrado, quando nós estamos distantes, quando a nossa vida com Deus, o nosso relacionamento é meio raso, não tem como obter vitória, sim ou não? Não tem. Você vive pela misericórdia do Eterno. Misericórdia do Eterno, todo mundo vive. Meu Deus. Todo mundo vive. Porque existem as bênçãos condicionais, que são as bênçãos para quem obedece, quem é filho. Agora existem bênçãos incondicionais. É para todos. E a misericórdia de Deus é uma delas. Ele é misericordioso para com todos. Sim ou não? Ele é bondoso, longânimo, misericordioso. Ele socorreu aquela mulher, uma moabita. Ele socorre, ele é misericordioso. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que existem situações na vida de pessoas, não é o seu caso, que não rompe, porque o relacionamento dele com Deus, ele não tem, é raso. Ele caminha, ele vai na igreja, ele até dizima, mas de vez em quando ele leva uma vida meio rasa, sem comprometimento. Quantos estão me entendendo? Leva uma vida, ele quer romper, mas não vai romper, sabe por quê? Porque o relacionamento é ruim. O altar está quebrado e ele ainda não percebeu isso. Você está conseguindo entender isso? Muitas pessoas estão na América, país de primeiro mundo, mas não rompe. Por quê? Porque não tem relacionamento com o Eterno. E quando rompe, pastor, eu conheço gente que não conhece a Deus e rompe, mas o final dele é final de morte. Mas quem anda com Deus tem vida eterna. É diferente. Então aqui eu quero que você anote a primeira coisa. Primeira coisa. Eu anotei aqui. Eu preciso reconhecer que o altar está quebrado. Aleluia. É o que falta na vida de muitas pessoas. Volto a mencionar, todo mundo quer romper, todo mundo quer alcançar os seus êxitos, todo mundo tem uma lista para 2024, né? E entre elas está lá, quero emagrecer, não é verdade? O pessoal coloca tudo, faz uma lista imensa, chega fevereiro, já abandonou quase tudo. Sim ou não? Eu vou pegar firme com o Senhor, vou ler a Bíblia. Começa e para. Começar, irmão, todo mundo pode começar. O negócio é persistir, permanecer e ir até o fim. A questão está aí. Então é necessário o quê? Eu preciso reconhecer que o altar está quebrado. O problema é por causa do meu jeito. É reconhecimento. Olha o que eu estou dizendo, é reconhecimento. Primeiro ponto aqui. Elias, ele percebe, o altar está quebrado há muito tempo. Abandonaram o Senhor há muito tempo. Deixaram o Senhor há muito tempo. Esse é o caso de Israel. E Deus está tratando com Israel. E na vida de muitas pessoas, falta isso. Reconhecer que o problema é elas. O reconhecimento gera bênção. Eu tenho uma frase que há muitos anos eu ministrei sobre isso, que todas as vezes que eu me autoavaliar, haverá progresso na minha vida. Eu me autoavalio, não avaliar as pessoas, eu me autoavalio para que eu tenha o entendimento em que áreas que eu preciso melhorar. Se eu preciso me autoavaliar, eu aprendo isso com o próprio Deus. Que quando ele cria o primeiro dia, cria o segundo dia, cada final de um dia, Deus olhou, observou e disse, é bom. Ou seja, ele está reavaliando, mas ele é santo, perfeito, mas ele está
vendo, revendo. E assim você precisa fazer. Rever se as suas caminhadas estão boas, rever se as suas amizades são amizades boas. Reconhecer. Reconhecimento. Eu preciso reconhecer que algumas vezes as coisas não funcionaram por causa do meu jeito, da minha maneira de ser, do meu jeito de falar, a minha personalidade. Eu sou assim mesmo, porque eu sou lá de Poços de Caldas. Não, você é nova criatura em Cristo Jesus. Sim ou não? Eu sou assim porque é o Pedro que anda com a peixeira na cintura. Não, nós somos nova criatura. Gálatas 2:20. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu já estou crucificado com Cristo. Já estou crucificado. Então, eu preciso entender isso. Reconhecer. Muitas pessoas, irmãos, só não estão no pódio, Donizete, Ronaldinho, porque elas não se rendem. Não alcançaram o melhor ainda até hoje, porque não sabem se dobrar, reconhecer que erraram em áreas. Irmãos, todo mundo erra, sim ou não? Há uma frase muito interessante que diz: tropeçar, todo mundo tropeça, mas nós não somos como aqueles que se apegam às pedras. Eu posso até tropeçar, mas eu não vou ficar choramingando, paralisado no meio daquela pedra que eu tropecei. Eu vou seguir avançando, porque eu vou avançar. É uma decisão. Então, anote aí. Primeiro ponto. Eu preciso reconhecer que o altar está quebrado. É isso que Elias faz. No capítulo 18, ele vai mandar uma mensagem, um mensageiro, Obadias. E esse Obadias é interessante porque supostamente é ele o esposo daquela viúva a qual os credores queriam levar os seus filhos. Obadias era mordomo do rei Acabe. Então Elias, ele reúne no Monte Carmelo 850 falsos profetas. E somente ele. Os falsos profetas estão restaurando lá, estão trabalhando concernente ao sacrifício deles. E o Deus que enviasse fogo, Elisete, era o Deus verdadeiro. Essa era a proposta do Monte Carmelo. Vocês são muitos, então vocês começam, porque depois eu irei fazer. A Bíblia fala que eles ficaram o dia todo, pegaram o animal, Andréia, partiram o animal ali no altar deles, de Baal, e jogaram, e tentaram, e fizeram, e aconteceram, e clamaram, e Elias zombou deles. Elias disse: e aí, cadê o Deus de vocês? Está de férias? Não tem poder, está ocupado? Não tem condições de poder responder vocês? E eles passaram todo aquele dia ao entardecer, então não conseguiram êxito. Só que quando chega a vez de Elias, ele sozinho, ele vai restaurar o altar. Segunda coisa que Elias vai fazer, ele vai organizar o altar. Olha para o teu irmão e diga: organização. Ele restaura o altar. Restaurar o altar é uma coisa. Ele está colocando o altar, restaurando, tampando as brechas. Ele sabe que o altar está quebrado. Ele sabe que o altar está quebrado. E aí ele vai restaurar, ele vai colocar as pedras devidamente no lugar certo. Olha onde está escrito aqui. Deixa eu compartilhar com você. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Reis, capítulo 18, verso de número 31. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar
em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Isso aqui já é uma outra questão. Escute, ele vai colocar as pedras devidamente no lugar. Organização. Irmãos, Deus é um Deus organizado. Você já pensou que tem pessoas que são totalmente desorganizadas? Sim ou não? E quer romper. Desorganizado no trabalho, desorganizado com as suas ferramentas, desorganizado com a sua vida, desorganizado com o seu armário, desorganizado com tudo. Não tem como romper desse jeito. Não tem como avançar desse jeito. Estão sempre procrastinando. Estão sempre deixando para depois. Depois eu faço, amanhã eu organizo, amanhã eu faço, 2024 eu pego firme. Continua patinando, não sai do lugar. Por quê? Porque eu preciso restaurar o altar e eu preciso organizar as coisas. Tudo precisa ter o seu tempo, irmãos. Eclesiastes capítulo 3, há tempo para todas as coisas. Eu preciso saber colocar em ordem as coisas. Mateus capítulo 6 vai falar o que? Os últimos versículos, o verso 33 vai dizer o quê? Que eu preciso primeiro buscar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Ele vai fazer, irmão, princípio. Se eu mudo a ordem, não tem fogo do céu. Se eu mudo a ordem, eu não vou romper, irmão. Irmãos, não adianta avançar. Tem gente que vai 10 passos e volta mais 5. E ele caminha mais um pouco e vai. É sactel furado. Malaquias. Junta, daí a pouco você dá uma olhadinha, tá no vermelho. Junta e daí a pouco perde. Não sabe o que aconteceu. Falta de organização. Organizar, colocar Deus como prioridade. É necessário organizar, colocar limites. Organização numa casa. As mães que estão aqui, as mulheres, os esposos. Se você não organiza a sua equipe no trabalho, você vai ter dor de cabeça. As irmãs estão aqui, se você não põe limite no seu filho, quantas famílias estão passando problema porque os meninos não têm mais limite? Sim ou não? Põe limite, ó, telefone, chegou da escola, vai descansar a mente, só 30 minutos de telefone. Organização gera bênção sobre as nossas vidas. Acredite nisso. Organização. Então, hoje em dia, as pessoas, eu já mencionei isso para vocês aqui, se você chega hoje e começa a colocar limite em certas coisas, você vai ver que você vai enfrentar desafios. Se a criança, eu sempre me ligam pedindo conselho e dizendo, olha, o menino está assim, está fazendo isso, põe limite. De princípio ele vai fazer o quê? Vai pegar pirraça, vai chorar. Você já viu vídeo de criança que eles tiram o telefone de uma criança, de um bebê e chora? Você dá o telefone e ele para de chorar. Por quê? Porque ele já está acostumado com aquilo. Então é necessário o quê? Colocar limites. É necessário organizar as coisas. É necessário colocar ordem na casa. É necessário colocar ordem no altar. É necessário colocar ordem na igreja. É necessário organizar as coisas. Aleluia. Restauramos o altar. Mas agora Elias coloca tudo em ordem. As 12 pedras. Mas pastor, eu quero colocar 10 pedras. Então vamos para o terceiro tópico. Anota aí. Terceiro, não é do meu jeito, mas da forma certa. Nem sempre o que você acha é o jeito certo. Já tem uma forma. Já tem uma estrutura. A estrutura, o alicerce é quem? Cristo Jesus. Ninguém pode pôr outro alicerce. Ninguém pôr outra fundação. Não tem conversa, alguém chega lá na sua empresa, não vamos fazer assim, não, aqui faz do jeito que o dono diz que tem que fazer. Não é assim? Então aqui é
questão aqui, o terceiro ponto aqui não é do meu jeito, mas da forma certa. Eu tenho que deixar o meu achismo. Não, eu quero colocar, imagine, André, se Elias chega e diz assim, eu vou colocar 10 pedras. Por quê? Porque eu quero. Não tem fogo do céu. Não tem vitória. Ele ia passar vergonha. Por quê? Porque ele quer fazer do jeito dele. Todas as vezes que tentar fazer do nosso jeito e não da maneira que a palavra do Senhor nos instrui, nos ensina, não teremos resposta do céu. Não teremos. Por quê? Porque não é do meu jeito, é Deus ensinando, é Deus instruindo. Olha, restaura o altar, está quebrado, restaura. Se autoavalie, avalie tudo, organiza as pedras, porque cada pedra representa uma tribo. Não é do seu jeito, não é deixando alguém de fora. Organiza tudo, coloca tudo organizadinho. Para de achismo, para de achar que tem que ser do seu jeito, esse egocentrismo do ser humano, sabe? Que você encontra isso, e aí isso trava a vida das pessoas, irmãos. Isso trava. Pessoas que às vezes não rompem, não conseguem um trabalho, ou não se dão bem em um trabalho, por quê? Porque chegam no trabalho, quando recebem a oportunidade, começam a querer mudar tudo. Sim ou não? Começa a arrumar um problema no local. O que eles vão fazer? Não precisa de vir mais. Porque não é o seu jeito, escute. Talvez, se tratando de coisas terrenas, pessoais, talvez o seu jeito seja até bom. Mas já tem alguém fazendo. Você tem que obedecer. Talvez o seu jeito de limpar vai dar mais resultado. Mas a pessoa quer que você faça daquele jeito. E aí entra a questão da obediência. É obedecer aquele que te contratou. Você tem que explicar, tentar mostrar para essa pessoa que é favorável. Se essa pessoa for uma pessoa inteligente, ela vai pegar a sua ideia. E ela continua sendo o seu líder, o seu patrão, né? Não é verdade isso? Não precisa de haver problema. Mas quando se trata de questões relacionadas à palavra de Deus, não tem negócio, não tem conversa, não tem achismo. Eu já ouvi pessoas dizendo assim, mas Paulo falou isso, está errado. Como? Está errado. Como? Não foi Paulo, foi o Espírito Santo de Deus que usou a boca daquele homem para escrever. Como vai dizer certas coisas acerca da palavra de Deus? Você pode até não querer, você pode até achar um monte de coisa, mas está fora da vontade de Deus. Então aqui, Elias, ele entende que não é do jeito dele, que não é da maneira dele. Ele tem que restaurar o altar, ele tem que colocar tudo em ordem, e agora ele tem que abrir mão do seu eu, do seu achismo, né? Porque no capítulo 18, quem chama Elias, verso 1, quem chama Elias é Deus. No capítulo 17, ele é chamado por Deus e profetiza, não vai chover. No capítulo 18, Deus chama ele e se apresenta, porque vai acabar o caos que você fez. Eu vou liberar chuva. No capítulo 18 é Deus que chama ele e diz, se apresente lá a Acabe, porque nós vamos mudar esse negócio. Eu vou mandar chuva. Você está entendendo que por detrás de toda essa situação, Deus está preparando o momento certo para fazer você romper? Para fazer você, para fazer a igreja, para nos fazer com que o nome dele venha a ser glorificado, exaltado nessa situação. Aleluia. Só que tem que ser do jeito dele. Ele está dizendo, olha, faz do meu jeito, e quando você clamar, eu vou mandar fogo do céu. Aleluia. Aleluia. Eles vão ver que o Deus que você serve é o Deus verdadeiro. Por quê? Porque ele restaurou o altar. Ele não foi lá, não, o altar está bom desse jeito. Não, ele restaura o altar.
Restaurar o altar leva tempo. Ele põe em ordem as pedras. Não esqueceu nenhuma delas. Organizou. Ele deixou o achismo dele de lado. Ele fez conforme deveria ser feito. E o quarto, para a gente finalizar. Ele vai oferecer o sacrifício perfeito. Por quê? Lembre, não adianta ter o altar restaurado e um sacrifício qualquer. Mas também não adianta oferecer um sacrifício bom com o altar quebrado. Não vai ter resultado. Ambos não vai ter resultado. Lembra de Abel? Lembra de Caim? Abel oferece o melhor da terra. Caim, ele também oferece. Ele também oferta. Mas Deus não atentou para a oferta de Caim. Você está entendendo que há pessoas que querem o resultado de Abel ser aceito, mas estão ofertando com Caim. Não vai ter vitória. Por quê? Para mim ter a aceitação de Abel, eu tenho que dar o meu sacrifício, o meu melhor. O meu melhor me custa. Olha para o teu irmão e digo, o sacrifício custa. Sacrifício não é uma coisa que não me custa nada, irmãos. Olha só o que o texto vai dizer, o quê? Que Elias, ele restaura o altar, coloca em ordem as pedras, ele abre mão do eu, da vontade dele, do jeito dele. Ele põe um animal, ele faz a lei, faz um rego ao redor do altar e derrama o quê? 3 vezes 4 cântaros de água. A água estava escassa. Lembra? 3 anos e meio que não chove. Ele diz, olha, eu vou dar o meu melhor. Derrama água sobre o meu altar. O animal está aqui, o sacrifício está aqui. Põe água nisso aí 3 vezes. A primeira vez 4 cântaros. A segunda vez 4 cântaros. A terceira vez 4 cântaros. Encheu. Molhou tudo. Porque o sacrifício tem que me custar. Sabe, buscar água, trazer água, derramar ali sobre o altar. Pegar o animal, ele teve que esquartejar, separar ele, colocar sobre o altar. Preparar a lenha, preparar todas as coisas, colocar ali devidamente como era. Como ele havia sido instruído. Você está entendendo que é um princípio, irmãos? Guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor. Há princípios. Que às vezes as pessoas não colocam em ordem as coisas. Eles começam o quê? Querendo as demais coisas. Eles querem tudo de Deus, mas não fazem o que deveriam fazer. Davi, um homem chamado Ornã, ele oferece a Davi um terreno, oferece a Davi os animais, oferece a Davi a lenha, ele oferece tudo para Davi, dizendo assim, leva tudo, meu rei, e construa o templo para o Senhor, para o teu Deus. E Davi vai responder para ele em 1 Crônicas, capítulo 21, verso 23 ao verso 26. Davi vai responder, não darei nada ao Senhor que não me custe. Eu não vou dar nada ao meu Deus que não tenha um sacrifício. Por quê? Porque Deus merece o meu melhor, o meu sacrifício. E para finalizar, Elias, ele restaura o altar. Eu estou repetindo para você memorizar. Ele coloca as pedras em ordem. Ele abre mão do seu eu, da sua vontade. Irmão, a nosso eu, a nossa vontade nos atrapalha, sim ou não? Seja sincero. Porque tem os momentos que Deus fala assim, perdoa. Sempre. Ele fala, abre mão. Anda mais uma milha. Dá a capa. Não tem como, é o nosso eu. O nosso eu nos atrapalha, o nosso eu é um perigo. Por isso que tem que morrer ele. A nossa vontade, o nosso eu tem que ser sufocado para que nós venhamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. E o quarto, eu tenho que oferecer o meu sacrifício. Paulo vai falar sobre isso em Romanos capítulo número 12,
sacrifício vivo, sacrifício racional, entendimento. Estou indo na casa do meu Deus, estou cansado, trabalhei. Quantos aqui trabalharam hoje? Olha aí. Graças a Deus por isso que você trabalhou. Graças a Deus que você está cansada. Graças a Deus que você está com as pernas doendo. Graças a Deus que você entrou no seu carro, conseguiu vir aqui, dirigiu 30 minutos, 40 minutos e veio. Hã? Sacrifício racional. Você está se sacrificando, você está vindo com alegria, com amor. Enfrentando o frio, vem andando e alguns voltam, custa achar uma vaga para o carro. Essas coisas tudo. Você não acha que Deus está vendo isso, não? Aleluia. Deus está vendo o nosso desprendimento, a nossa entrega. O nosso Isaac, nós estamos entregando. Ele está vendo o nosso sacrifício. Ele está vendo você renunciando todo dia. O seu eu morre. Não faz isso, não fala assim. Não age assim. Restaura o altar. Porque sempre haverá alguém tentando quebrar o nosso altar. Sempre haverá alguém tentando atrapalhar o seu sacrifício. Ou tentando te dar uma ideia. Oferece isso aí, tá bom. Isso que você já está fazendo tá bom. Não está bom. O salmista ele diz assim: o que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito por mim? Irmãos, o que você tem não é suficiente diante de tudo aquilo que Deus já tem feito por você. Sim ou não? Você concorda comigo? Que eu venha dar o meu tudo, eu estou aqui, ainda faço pouco. Reconheço isso de mim. Preciso fazer mais. E isso tem que estar em nós, irmãos. Você está fazendo? Pode fazer mais. Pode fazer melhor. Deus merece. Ele é Senhor. Ele tem nos dado sustento. Ele tem dado provisão. Ele tem guardado os nossos filhos. Ele tem guardado a tua casa. Ele tem... Eita! Ele merece. Diga glória a Deus por isso. Vamos colocar de pé. Vamos finalizar. Glória a Deus. Elias restaura o altar. E aí o texto seguinte vai dizer o quê? Então Elias agora clamou ao Deus do céu. Depois você pode ler. Ele clama ao Deus. Os 850 falsos profetas estão ali. A multidão, o povo de Israel está ali no Monte Carmelo. Todo mundo reunido, todo mundo ali tentando ver quem é que vai responder aqui. Quem é o Deus verdadeiro? Esse Elias é doido, molhou o altar. Como que vai pegar fogo nesse altar agora? Ei, o fogo que vem do céu, meu irmão. Aleluia, ele queima o altar, ele queima, ele lambe a água, ele destrói tudo, porque é um fogo verdadeiro. E tinha um costume que os falsos profetas, eles costumavam falsificar, costumavam arrumar um jeito, uma falcatrua de acender o fogo. Através de mentiras. Só que o Deus que nós servimos é um Deus do fogo verdadeiro. Que nem eles tentando, o fogo não pegava. Mas só que o nosso Deus, diante de Elias, que ele clamou e disse: Deus de Israel, Deus Todo-Poderoso, o qual servimos, responde com fogo, Senhor. E Deus mandou fogo do céu. Por quê, pastor? Qual a vitória? Por causa de um altar restaurado. Por causa de uma consciência de que eu preciso fazer melhor. Deus enviou fogo do céu. E eu espero, irmãos, que nós, como igreja, venhamos romper. Eu quero te dizer nessa hora, não fique satisfeito com a vida como está. Deus tem mais para você. Deus tem mais para você. Mas a questão é, você tem mais para Deus? Você quer se doar mais para Deus? Você quer realmente se vir ao altar e dizer: Senhor, eu estou aqui no altar. Eu preciso desse altar. Eu preciso restaurar minha casa, minha comunhão, minha alegria. Eu preciso
me anular para as coisas que estão me roubando da tua presença, me impedindo de romper, me embaraçando. Hebreus capítulo número 12, aquelas coisas que não são pecado. Eu gosto muito daquele texto, em Hebreus capítulo 12, verso 1 em diante, porque os embaraços que estão de perto nos rodeiam, nos embaraça. Não é pecado. Assistir futebol não é pecado. Não é pecado. Mas desde que roube a primazia de Deus é pecado. Ir na academia é pecado? Não é pecado. Mas desde que seja a primazia na minha vida, é pecado. Tudo que rouba a primazia de Deus é um pecado. Porque Deus precisa ser o primeiro na nossa vida. Então são embaraços que vão nos dificultando de caminhar e de fazer a vontade de Deus. Eu quero orar por você. Se coloque de pé, por gentileza. Eu sei que você está cansado, mas o seu colocar-se de pé já é um sacrifício. As minhas mãos vazias estão. Feche os seus olhos, fale com o Senhor agora. Faça uma oração você e ele. Senhor, Elias restaurou o altar, Elias colocou as pedras em ordem, Elias, ele teve que se deixar fazer conforme a tua vontade, se deixar ser moldado pelo Senhor. E Elias ofereceu o melhor, o sacrifício. Fale com ele nessa noite. Senhor, eu quero melhorar. Eu quero me doar mais, eu quero melhorar. Como mãe, como pai, como filho. Eu quero melhorar como pastor, como cidadão. Eu quero melhorar como servo, serva do Senhor. Eu quero melhorar, Senhor. Eu preciso melhorar, Senhor. Começa a dizer nessa noite. Ore aqui nessa noite. Começa a dizer essas palavras. Estou tentando te ajudar a você. Começa a dizer a ele: eu preciso melhorar como funcionário, eu preciso melhorar como patrão, eu preciso melhorar como mãe, eu preciso melhorar. Eu preciso me autoavaliar. Eu preciso restaurar o altar na minha casa hoje. Eu preciso restaurar o altar na minha empresa. Eu preciso restaurar o meu altar, o meu relacionamento, o meu coração diante de Deus. Eu preciso restaurar. Eu preciso melhorar. Eu preciso reconhecer. Sábio é aquele que reconhece. Sábio é aquele que pega um bom conselho. Oh, aleluia. Senhor, abençoa esse povo. Abençoa essa igreja. Abençoa essas famílias aqui representadas. Ah, Senhor, abençoa cada um. Nos ajude, Senhor, a fazer uma análise de nós mesmos. Nos ajuda a analisar, a pensar, a refletir na própria vida para com o Senhor. Comece a se autoavaliar. Só tu me aceitas como e fale com ele: Senhor, me ajuda, eu preciso melhorar. Em nome de Jesus, fortalece essas vidas, anima essas vidas, ajuda essas pessoas, ajuda essas famílias, ajuda os nossos filhos, ajuda os pais, Senhor, ó Pai, a instruir os filhos no caminho certo. Ajude, Senhor, ajude a tua igreja, ajude o teu povo. Ah, Senhor, aqueles que não vieram, aqueles que estão nos assistindo, Pai, que eles possam também restaurar o altar deles. Ó Pai, não se deixar se conformar, Senhor, com essa vida rasa, mas que venhamos mergulhar no teu rio, Jesus. Eu sou teu e tu és meu. Oh, aleluia, te agradecemos, Jesus. Te agradecemos, Senhor. Minha vida, a nossa vida está nas tuas mãos, está no teu altar. Envia fogo do céu. Que ainda, Senhor, ó Pai, esse restante de ano venha haver, ó Pai, resposta sobre essas vidas.
Venha haver mudança sobre esse lar, sobre essa casa, sobre essa união, sobre esse casal. Portas venham se abrir. Ah, Senhor, o renovo venha chegar, o rompimento venha chegar, um novo ciclo venha acontecer na vida deles, ó Deus. Em nome de Jesus. O Senhor, ó Pai, tem poder para fazer ainda esse ano, mediante o nosso reconhecimento, mediante nossa entrega, mediante o nosso quebrantamento, Senhor. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a negar a nós mesmos a cada dia e fazer a Tua vontade prevalecer. Abençoe o evangelismo de sábado. Abençoe, Senhor, os departamentos da Tua igreja. Abençoe aqueles irmãos que não puderam vir, Senhor, por motivo de trabalho. Abençoa eles. Fortalece aqueles, ó Pai, que poderiam aqui estar, mas não vieram, não venceram, não conseguiram vir. Que o Senhor abençoe, Senhor, ó Pai. Desperte o Teu povo. Desperte aquele que está adormecido. Guarda os nossos filhos na escola, no trabalho, essas mulheres, esses homens. Abençoa o Teu povo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mande fogo do céu sobre cada um, Senhor. Mande resposta nessa noite. Que haja salvação no meio dessa família. Que haja mudança no seio dessa família. Que a nossa parentela venha a ser alcançada por Ti. Que haja cura, que haja milagre. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E a igreja diga amém. Oh, aleluias. Aleluias. Aplauda o Senhor bem forte. Glória a Deus. Olha para o teu irmão e diga para ele: precisamos de restaurar o nosso altar todos os dias. Todos os dias. Amém? Aleluias. Glórias a Deus. Faça assim as suas mãos. Glórias a Deus. A irmã Elisete, depois irmã Marinei, pode vir lá para nós. A Rosângela não está aqui, ou a pastora Lina pode te ajudar lá, trazer a ceia para ela, por gentileza. Há mais alguém que não pôde participar da ceia, né? Nossa irmã Elisete não pôde vir aquele dia do culto de ceia. Queremos repassar para ela a ceia. Amém, igreja? Faça assim as suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do doce Espírito Santo esteja sempre presente em nosso meio agora e para todos sempre. A igreja do Senhor vitoriosa diga amém. Aplauda ao Senhor Jesus bem forte. Aleluias. Guarde esses 4 conselhos para que você possa seguir rompendo, avançando em nome de Jesus. Que venha fogo do céu sobre a tua vida, te dando vitória agora e sempre em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Sábado estaremos juntos aqui às 19h30 e você que pode vir no evangelismo, pode vir aí um pouco mais cedo, 9 horas ou 10 horas, né? Talvez você já veio, né? Já tenha tomado o seu café, mas você possa vir aí. Deus abençoe a todos vocês. Um grande abraço.